Boa noite, reverenda. A senhora já pode começar, né? Como é gravado, né? A gente tem mais estamos a cerca de 70, 80 alunos, só que nem todos participam ao vivo, né? Só queria aparecer mais uma vez. Certo. E aí alguns têm reunião, essas coisas, eles explicam pra gente, né? Então, mas sempre tem uns participantes. Nós só estamos com 7, mas não tem problema. A senhora pode começar a dar aula. Fique à vontade, reverendo, se apresente aí. Essa aqui é ela foi minha pastora, tá, gente? Minha pastora e pastora da Samara aqui. A gente congregou 3 anos lá, reverendo? 3? Isso. 3 anos. Passei um bom tempo com eles lá. Mas é isso, reverendo. Boa noite. Boa noite, queridos. Graça e paz. Eu sou a Alexandra, casada com Marcelo. Nós somos pastores, né? Nós somos casados há 16 anos e hoje nós estamos pastoreando a Igreja Batista Ágape, que fica ali no Universitário. E como o pastor Ney disse, né, é uma honra, um privilégio realmente nós termos, né, caminhado anos juntos, né, pastor Ney, pastora Samara, pessoas de Deus, queridos, um casal de amigos queridos nossos, e é uma honra poder hoje também estar aqui com vocês. Né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que, inclusive, eu sempre gosto de dizer que eu estou em construção. Né? Eu sou a Alexandra, que está em construção de ser uma pessoa, né, que luta contra a ansiedade, que já fez, né, essas escolas que vocês estão fazendo, isso é maravilhoso, mas eu quero dizer que é uma decisão diária. Tudo o que nós aprendemos todos os dias, Deus nos dá a oportunidade para a gente fazer disso virar na nossa vida uma manifestação diária. É uma decisão diária, é um recomeço, é uma oportunidade todos os dias a gente poder experimentar algo novo em Deus. Então, queridos, eu quero, né, começar esta aula orando. Eu quero começar orando, eu quero pedir que você agora, onde você está aí, que você feche seus olhos e que você comece, né, aí onde você está, a refletir sobre a sua vida, a refletir sobre a sua vida, sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus tem ministrado na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E que agora você possa se aquietar, que agora a sua mente se aquiete, que a sua alma venha se aquietar no Senhor. Sabe para quê? Para você receber mais de Deus, para você receber mais do Senhor Jesus, para você ser mais abençoado, para Deus ministrar a sua vida de maneira tremenda, de maneira sobrenatural. Então eu quero dizer, né, nesta noite, eu quero dizer isso para você, né, aquieta aí seu coração, começa a aquietar, né, que venha a quietude de Deus sobre a sua vida, quietude do Pai sobre a sua vida. Essa canção, ela tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Tudo que precisamos está no Senhor. Tudo que precisamos está no nosso Pai. Se depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você pediu. Ó Senhor, que agora o Senhor venha aquietar os nossos corações. Que agora o Senhor venha aquietar, Deus, a nossa mente. Que agora o Senhor venha, Senhor, aquietar, Deus, a nossa alma. Porque nós queremos aprender mais. Porque nós queremos, Deus, aprender mais do Senhor neste momento. E nós queremos estar conectados com o Senhor.
Nós queremos estar numa conexão direta agora com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, que não sou eu, mas é o Senhor através da minha vida, que vai ministrar na vida de cada pessoa. Senhor, o Senhor, na palavra do Senhor, o Senhor usou uma mula, que dirá o Senhor vai usar, Deus, Senhor, uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança do Senhor e que tem colocado isso diante do Senhor, tem entregado a sua vida, pedindo, Senhor, tem misericórdia, usa a minha vida, que eu seja instrumento para abençoar, Senhor, outras pessoas, para abençoar, Deus, assim como o pastor Ney, pastora Samara e tantos pastores, pastor Daniel Batistella, pastora Fátima, pastor Fábio, pastora Fernanda, tantas pessoas, Pai, tem abençoado a vida dos teus filhos nos últimos dias. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, descansar. Nós queremos agora descansar no Senhor. Nós queremos agora, Senhor, descansar o nosso coração para ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, agora deixar todo pensamento, Deus, lá de fora. A gente quer que esse pensamento agora saia. E no nome de Jesus aplicamos o poder do sangue de Jesus. Levamos a nossa mente agora cativa à mente de Cristo. Que os nossos pensamentos agora venham ser renovados pelos pensamentos do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos experimentar, Pai, experimentar algo novo nesta noite. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero falar de um assunto, sobre paredes de rejeição. E eu quero começar dizendo para você, que nós estamos aqui estudando sobre tudo aquilo que vai nos aproximar de Deus. E nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus. Mas quando nós decidimos receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, como nosso Redentor, nós passamos a ser filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos amados do Pai. E Deus, quando criou o homem, e eu creio, pastora Alexandra, eu creio na tricotomia, que o homem, ele é um ser tricônomo. Por quê? Porque eu creio no que diz a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 5:23, você pode abrir, ou então você pode ir anotando, para os que estão anotando, você também já pode estar anotando. Eu sempre gosto de dizer, queridos, é bom escutar, mas quando a gente anota, a gente aprende mais, porque depois a gente tem a oportunidade de voltar e realmente confirmar se está na palavra de Deus, conferir direitinho aquilo que está na palavra de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Olha só, que seja mantido, o corpo, alma e espírito. Aqui, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando, que nós somos formados de quê? De corpo, alma e espírito. Então, eu creio que nós somos um ser tricônomo. Assim como em Hebreus também, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 também fala isso. Hebreus 4:12, a palavra do Senhor também, ela diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. Ou seja, nós
Nós somos formados de quê? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Deus criou a humanidade, Deus criou o ser humano, né? E esse conceito, né, ele inclusive está baseado no quê? Na trindade do Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, corpo, alma e espírito. Sabe, queridos, é uma composição inseparável. Você não tem como separar Jesus, você não separa, né, o Pai e o Espírito Santo, porque os três são um. É uma unidade. Corpo, alma e espírito também. Só a morte física é capaz de separar essas partes. Por quê? Porque o corpo, né, é a parte material, é isso aqui que você está vendo, né? É quando a gente se toca, né? É a parte inferior do homem, que constitui de elementos químicos da terra, como o oxigênio. Por exemplo, agora, né? Parem um pouquinho. Dá uma respirada, né? Uma respirada bem funda, né? Puxa aí esse oxigênio, né? O corpo é feito de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de cálcio, de fósforo, potássio, enxofre, enfim, de outros elementos, né, de proporções também menores. Mas o corpo é feito de quê? O corpo é feito, né, de tudo isso, as nossas células, elas vão sendo formadas, né, os tecidos e os sistemas, o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, o sistema circulatório, né, o sistema respiratório e o sistema digestivo. Então, queridos, eu quero dizer para você que esse é o corpo, criado por Deus. E Deus quer o que de nós? Deus quer equilíbrio em todas as áreas. Deus quer que nós tenhamos equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque o corpo, essa parte física, essa parte material que você vê, que você visualiza, que você toca. A alma, é preciso, né, saber que o corpo sem alma, ele é inerte. Por quê? Porque a alma ela precisa do corpo para expressar a sua vida funcional e a sua vida racional, né? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é tudo aquilo que está relacionado aos nossos sentimentos. E Deus também quer que nós sejamos equilibrados também onde? Na alma, no corpo e na alma. E mais ainda, Deus quer que nós sejamos equilibrados também onde? No espírito. O espírito do homem, né? Não é simples, né? Não é um simples fôlego, sabe? Mas é o fôlego de Deus que soprou em nós, e isso gerou vida. E nós nos tornamos imortal, nosso espírito. Por quê? Porque nós viemos do céu, nós estamos de passagem aqui na terra. E aqui na terra tomamos uma decisão. Para onde que nós vamos viver a nossa eternidade? O nosso espírito. E no nome de Jesus, todos nós vamos voltar para o céu. Toda a nossa família, no nome de Jesus, eu sempre profetizo isso. Nós vamos voltar para o céu, porque do céu viemos e para o céu nós voltaremos. Então, queridos, nós precisamos hoje entender que Deus quer o quê? Deus quer trazer equilíbrio para a nossa vida. Deus quer trazer cura, Deus quer trazer libertação, restauração para as nossas vidas. E nós temos que entender que na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é o nosso manual de vida. É na palavra de Deus que nós encontramos resposta para tudo. É na palavra de Deus que nós encontramos equilíbrio para todas as coisas. Então, nós temos que entender que a palavra, ela é o quê? Ela é uma carta de amor escrita por Deus, né? Que deu sabedoria aos homens, para que nós pudéssemos fazer dessa palavra o nosso manual de vida. O nosso manual de vida. Com certeza, quando você compra aí um eletrodoméstico para sua casa, vem um manual, não vem? E você geralmente vai lá ler, porque você quer aprender a manusear. Então, da mesma forma, se nós queremos viver melhor, nós vamos utilizar, nós vamos ler a palavra de Deus. E tem um livro, né, que a Bíblia fala que é bastante interessante porque fala muito sobre alma. É um reflexo, inclusive, da nossa alma, né? Porque a alma, às vezes, demonstra muitos medos, insegurança. E esse livro é o livro de Josué.
Eu gosto muito do livro de Josué. Por quê? Porque se você lembra, né? Se você já estudou a história de Josué, você sabe que Josué, ele foi o sucessor de quem? Ele foi o sucessor de Moisés. E chegou um determinado momento, era fácil para ele, enquanto ele estava ali sendo braço direito de Moisés, ajudando Moisés, né? Auxiliando, servindo. Mas quando chegou a hora dele assumir o chamado, assumir o ministério, quando Moisés morreu e ele precisou, né? Ele precisou assumir aquele povo. Ele sentiu o quê? Aquilo que todos nós também sentiríamos: medo, insegurança. Mas Deus tratou a vida de Josué. Logo no início do primeiro capítulo, a Bíblia diz: Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Sabe, queridos, queridas, muitos dias, muitas horas Deus tem falado isso para mim e para você. Seja forte, não temas, não tenha medo, sabe? Dê uma ordem para a sua alma se aquietar. Dê uma ordem. Por quê? Porque a alma são as emoções, e quem controla as nossas emoções, nós controlamos as nossas emoções através do poder de Deus que há em nós, através do Espírito Santo de Deus, através do livre-arbítrio, nós vamos tendo esse entendimento e essa direção. Então, queridos, se você entende, né? Se você entende que hoje Deus trouxe você para estar aqui, nessa escola noturna, é porque Deus quer fazer você avançar. Avançar em maturidade, avançar em conhecê-lo, avançar em ter intimidade com ele, avançar em ter uma vida abundante. Porque Jesus, lá em João 10:10, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Queridos, vida eterna no céu já está garantido, porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor. Agora, Jesus, ele também tem uma promessa para nós, é vivermos de maneira abundante aqui na terra, é de ser abençoado, é de ser, né, ter uma vida equilibrada, é de nós tomarmos decisões que vão afetar o destino, não apenas o nosso, mas da nossa família, de toda uma geração, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu quero dizer para você que lá em Provérbios 16:32, você pode anotar, Provérbios 16:32, diz o seguinte: é melhor, olha só, presta atenção, é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Gente, imagina, o homem mais sábio de todo o planeta, Salomão, escreveu isso. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. De que adianta nós termos uma cidade inteira? De que adianta nós termos tanto dinheiro? De que adianta nós termos posição, status social, nós termos tantas coisas, se nós não conseguimos ser equilibrados, ser pacientes, ter esse equilíbrio no Senhor. Deus quer trazer hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida esse equilíbrio, essa paciência, esse autocontrole que vai te abençoar de maneira extraordinária e sobrenatural. Sabe, queridos, se uma pessoa, né, quando você olha para alguém, geralmente faz uma análise, né, uma leitura rápida de quem ela é. Né? Quem não me conhece está aí fazendo uma análise, né, ao meu respeito. Mas quem vê cara, querido, não vê coração. Quem vê aqui, ó, corpo, não vê alma. Quem vê corpo não consegue entender o que tem dentro da alma daquela pessoa. Então, eu quero dizer para você que se uma pessoa, né, se uma pessoa sofre de rejeição, e se essa rejeição for por um período prolongado, um tempo, né, isso vai gerar
isso vai gerar nessa pessoa distorções psicológicas sérias e perigosas. Quando nós pensamos em rejeição, sabe? Quando nós analisamos sobre rejeição, nós pensamos até, né, em alguns momentos da nossa vida. Mas se você parar para pensar em toda a humanidade, e se você parar para pensar no nosso manual de vida, queridos, se nós pararmos para pensar, né, numa proporção maior, né, num âmbito maior, né, nós vamos nos lembrar da palavra de Deus. E não vai ter como pensar em rejeição sem pensar em quem? Em Jesus. Aquele que foi o maior, mas foi o mais rejeitado de toda a humanidade. Aquele que foi o mais rejeitado de toda a humanidade. É por isso que hoje eu resolvi, né, começar falando sobre alguém que foi mais rejeitado. Então, se eu e você, nós temos no nosso coração, né, sentimentos de rejeição, nós vamos entender que o Mestre Jesus, ele sabe raiz de rejeição, se tem pessoa melhor para estar aqui conosco, para trazer cura do que o nosso amado, do que o nosso Senhor, do que o nosso Salvador, nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Isaías 53, anota aí, né? Você que está anotando pode anotar, se você não quiser eu vou lendo, mas você anote para você depois conferir como eu tenho falado para você, né? Isaías 53, versículo 3, né? Bastante conhecido esse texto de Isaías, né? Muitas pessoas conhecem, que é o texto que fala o quê? O profeta Isaías, ele está 700 anos antes de Jesus nascer, ele está falando, né? Ele está profetizando quem é Jesus. Ele está falando sobre quem é Jesus. E Isaías 53, 3 diz assim, né? Ele está falando sobre Jesus. Então, presta atenção. Foi desprezado e rejeitado. Ele era desprezado, rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Olha só, ele era desprezado, ele era rejeitado, ele foi abandonado pelos homens, né? Um homem de sofrimento, um homem de dores, um homem que sabe, que soube o que é padecer e adoecer, né? Porque sofreu ali na cruz por mim e por você. E como como nós, né? Um homem como nós, né? Que os homens fizeram o quê? Os homens deram as costas. Eles fizeram caso, eles não fizeram caso de Jesus. Né? Não tinham estima por Jesus. Tem versão que fala isso. Agora, imagina eu falar tudo isso que eu li para você. Eu falar, olha, está acontecendo isso com alguém que sofreu, né? Se eu falar isso, né? Se eu não tivesse falado que era Jesus, mas eu falar uma pessoa que sofreu tudo isso, qual o sentimento que ia surgir agora no seu coração? Qual o sentimento que surgiria? Talvez você sentiria pena. Talvez você ia ficar compadecido. Por quê? Porque aqui descreve quem mais foi rejeitado em toda a humanidade. Quem mais entende a nossa dor. O Deus que conhece da nossa dor. O Deus que conhece, sabe, da dor dos seus filhos. Lá em João 11, né? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagina, querido, você se aprontar todo para ir a uma festa e você chegar neste lugar e você ser rejeitado, você ser desprezado, você não ser bem-vindo, bem-quisto naquele lugar.
Imagina. Um homem que experimentou as mesmas emoções que eu e você, porque ele viveu aqui na terra como homem, como nós, de carne e osso, ele sofreu dos mesmos sentimentos que nós, mas ele soube, através da sua intimidade com o Pai, equilibrar o quê? Equilibrar as suas emoções, Então ele veio para os seus, como diz João 1,11, né? Mas os seus não o receberam. E Mateus, né, lá em Mateus, né, quando fala da crucificação, Mateus 27, lá em Mateus 27, no versículo 21, Mateus 27, anote aí, Mateus 27, versículos 21 e 22, diz o seguinte: Então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Pilatos perguntou, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Jesus, ele foi colocado de lado, queridos. Ele foi colocado de lado para que um bandido fosse solto. Você entende? Você consegue imaginar o quanto que Jesus foi rejeitado? Por isso que eu digo para você que Jesus conhece as nossas dores. Ele sabe. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece os sentimentos que tem, né, na nossa mente, no nosso coração. E ele, mais do que ninguém aqui, pode o quê? Pode nos ajudar a vencer tudo isso como ele venceu. Porque ele tinha intimidade com o Pai, ele tinha vida de relacionamento. Jesus, todos os dias pela manhã, antes de amanhecer o dia, a Bíblia diz que Jesus, ele se levantava para quê? Para ir orar, para ir buscar o Pai, para ter intimidade do Pai, para buscar direção, né? Ele se levantava para buscar a direção de Deus. E lá em Marcos, no Evangelho de Marcos 6, versículo 3, anote aí, Marcos 6, versículo 3 diz o seguinte: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Sabe, queridos, uma vez que era para o povo se alegrar com a identidade de Jesus, quem era Jesus? Mas o que o povo fez? Bullying. O povo fez o quê? Ridicularizou o nosso mestre. Queridos, às vezes a gente para e diz assim, meu Deus, se eu estivesse lá eu faria diferente. Mas será? Um dia eu lembro que eu estava lendo, né, a Bíblia, eu era adolescente, eu estava lendo o livro de Êxodo. E eu lembro que quando eu via o povo caminhando ali no deserto, eu lembro que eu fiquei imaginando, né, e eu vendo, meu Deus, aquele povo murmurando, reclamando, aquele povo tinha acabado de ser liberto do Egito, aquele povo tinha acabado de receber a promessa da terra prometida, aquele povo estava todos os dias recebendo o maná de Deus, aquele povo tinha visto tantos milagres, o mar se abrir, tantos milagres. E eu fiquei pensando, Senhor, que povo difícil. E na hora o Espírito Santo ministrou, Alexandra, e você? E você? E as suas atitudes? E aquilo que você também tem feito, que também tem, né, não está diferente aqui desse povo. Sabe, queridos, muitas vezes nós também fazemos pouco caso de Jesus. Nós fazemos pouco caso de Jesus quando nós não damos o devido valor ao que ele fez ali na cruz do Calvário. Quando nós não damos o devido valor do que ele conquistou para nós. A gente prefere viver uma vida medíocre. A gente prefere se acomodar. Não, eu recebi uma palavra, eu levantei minha mão, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador e pronto. E pronto, vou vivendo a minha vida.
a gente não consegue ir além. A gente não consegue, sabe, pedir discernimento para ter olhos espirituais, para fazer algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe, queridos, Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida, para a sua família. E hoje, o Pai, ele está aqui mostrando para você, sabe, esses textos que eu falei para você, antes de nós começarmos propriamente aqui a nossa aula, né? É para deixar bem claro o quê? Para deixar bem claro que se existe alguém que entende hoje o seu coração, quando o assunto é rejeição, queridos, esse alguém é Jesus. Jesus sabe exatamente o que é ser rejeitado. Jesus sabe exatamente o que é ser abandonado. E o que é rejeição, pastora? O dicionário diz que rejeição, né, é lançar fora, é expelir, é negar, é desaprovar, é desprezar, ou seja, é ser colocado de lado, né, descartado, é alguma coisa que não tem valor. Agora eu pergunto para você alguma coisa. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Você já passou por um momento em que você se sentiu rejeitado? Eu não falo sobre alguém ter chegado para você e ter rejeitado você mesmo assim, de maneira própria, né, propriamente dita, né, de ter feito isso ao vivo. Mas assim, de um sentimento, ter vindo um sentimento no seu coração, ter entrado na sua mente um sentimento de rejeição. Nós temos algumas situações, como eu falei para vocês, que elas são reais, que realmente, às vezes a gente é rejeitado. Às vezes nós somos rejeitados, né? Nós somos rejeitados. Por exemplo, tem pessoas que são rejeitadas numa gravidez. Tem pessoas que a mãe ficou grávida e a mãe rejeitou aquela criança. Né? Tem pessoas que ficaram grávidas e rejeitaram, porque não queria ficar grávida naquele momento. Né? Tem momento que realmente isso é real. Por exemplo, tem momento em que você, né, que nós fomos muito comparados com os nossos irmãos, né? A gente foi crescendo e a gente foi comparado. Ah, porque o seu irmão, ele estuda mais. Ah, porque o seu irmão, ele obedece mais. Ah, porque o seu irmão faz isso aqui melhor. Porque o seu irmão faz isso. Você foi rejeitado, né, no sentido de que a pessoa foi colocando o quê? Foi colocando o método de comparação e foi lhe colocando de lado, né? Assim como teve momentos em que até a morte, né, a morte de um pai, ou então de ambos, né, de um pai e da mãe, né, isso trouxe rejeição para o seu coração. Assim como bullying dos nossos colegas, conflitos dentro da nossa casa, né, rejeição no casamento, houve infidelidade, né, houve divórcio e realmente fomos rejeitados. Tudo isso são exemplos de situações reais. Né? E a consequência disso vai ser o quê? Vai ser coisas ruins. Por quê? Porque nem sempre nós vamos estar conectados com o Senhor para entender que nós podemos ir para a cruz de Cristo e lançar isso à cruz de Cristo e ser curados. Então, o que acontece com uma pessoa que ela decide viver uma vida mais ou menos, né? Uma vida medíocre, uma vida sem mergulhar, sem mergulhar em intimidade, conhecimento do Senhor, né? Ela vai se tornar rebelde, ela vai ser uma pessoa iracunda, ela vai ser uma pessoa, né, amargurada, ela vai ser uma pessoa que vai sentir culpa, sabe? Até a falsa culpa. Às vezes ela não é a culpada, mas ela vai se sentir culpada, né? No coração dela. Vai gerar um sentimento de inferioridade na sua vida. A sua autoimagem vai ser pobre, né? Ela vai ter uma autoestima muito baixa. Ela vai ser uma pessoa crítica. Ela vai ser uma pessoa que geralmente vai ter medo de tudo, ela vai ter totalmente um coração desesperançoso, ela não vai ter sonhos, vai ser uma pessoa que vai estar sempre na defensiva. Conhece pessoa assim? Que ela está sempre na defensiva, ela está sempre lá com pedras na mão, esperando, né, alguma coisa, esperando alguém falar alguma coisa para ela fazer o quê? Para ela atacar. Ela vai ter uma dureza nos relacionamentos, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas, porque ela sempre vai estar
com desconfiança na sua mente. Ela sempre vai ficar com um pé atrás, com a pulga, né, atrás da orelha, como diz o ditado, né? E às vezes até uma pessoa se torna perfeccionista. Por quê? Porque sofreu rejeição e não soube tratar. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo isso, sabe, é um processo de cura. Por isso que você está aqui nessa aula, por isso que você veio fazer esse curso, por isso que você está investindo horas da sua vida. E não são horas inúteis, mas são as horas mais valiosas. Por quê? Porque você está investindo em você, investindo, sabe, na sua vida, investindo no seu relacionamento com Deus. Queridos, nós estamos no processo. Não é uma receita de bolo que eu vou passar para você e vou dizer, olha, bate aí, pronto, né? Coloca no forno, come, pronto, ficou curado. Não, não é assim. É um processo. Nós vamos passar por um processo. E se de repente você se sente rejeitada, a primeira coisa que você precisa fazer, você vai precisar rejeitar esta rejeição. Você vai abandonar. Hoje você vai tomar uma decisão. Né? Se você começa a identificar no seu coração, eu realmente tenho raiz de rejeição no meu coração. Então eu tomo uma decisão hoje de rejeitar essa rejeição. Eu não quero ela para mim. Porque Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que mais foi humilhado, rejeitado aqui na terra, ele rejeitou a rejeição. Então eu vou fazer como meu mestre, eu vou fazer como Jesus, eu vou reconhecer as minhas feridas, eu vou reconhecer, sabe, as minhas feridas. Então, querido, nós precisamos ir identificando aquilo que precisa de cura na nossa vida, sabe? Se você não consegue, identificar na sua vida, ou você não consegue abrir o seu coração de maneira, sabe, de maneira quebrantada para dizer, pastora, eu realmente agora estou vendo, eu tenho algumas raízes de rejeição. E hoje eu decido que eu quero romper com isso. Eu quero rejeitar a rejeição, porque eu sei que isso é um processo para me ajudar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Querido, se de repente, hoje, né, Deus está aí falando na sua vida, seja sensível à voz de Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo. Sabe para quê? Para perdoar. Não tem outra alternativa. Você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar pessoas. Sabe por quê? Porque nós, quando perdoamos, nós não estamos fazendo isso por nós. Ou, perdão, pelo outro. Nós estamos fazendo isso por nós. Para nós termos paz. Não é qualquer paz. Não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que se você colocar segurança na sua casa vai te dar, não. É a paz que a Bíblia diz que excede, está mais alto a todo entendimento humano. Sabe, o pastor Fábio Damasceno, ele tem um livro, né? No livro dele, A Psicologia do Perdão, ele fala sobre o turbilhão do perdão. Ele diz assim, olha, se você já perdoou, né? Amém, glória a Deus. E vai lançando, vai declarando isso. Quando vier na sua mente aquela coisa que aquela pessoa fez contra você, você vai dizer, Senhor, eu já tomei a decisão de perdoar. E amém. Agora, se você, né, está na presença de Deus e você lembra de alguma coisa que alguém tenha feito com você, que lhe magoou, que magoou o seu coração e você não perdoou, você faz o quê? Você vai perdoar. Você vai chegar diante de Deus. Porque perdão, queridos, não é sentimento. Eu não tenho o sentimento do perdão. Eu não tenho esse sentimento. Perdão é decisão. Deus decidiu perdoar a humanidade. Deus decidiu dar uma oportunidade para nós. Deus decidiu, assim como nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. Então, queridos, nós temos que perdoar, não é por causa do outro, mas nós temos que perdoar por causa de nós, para nós termos paz, para a gente poder daqui a pouco ir para nosso
quarto e a gente deitar, sabe? E como diz o salmista Davi lá em Salmo 4:8, em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Isso é paz, é dormir em paz, é dormir obedecendo os mandamentos do Senhor e sabendo que por mais que seja difícil, queridos, eu sei que não é fácil, mas eu quero te dizer, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que lhe ajuda neste processo. Você hoje está numa escola, né, que está lhe ajudando também a vencer esse processo, a vencer as nossas debilidades. E eu quero dizer para você que além de você rejeitar a rejeição, além de você ter que perdoar, sabe? Entenda a sua identidade, entenda quem você é. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai, sabe, lá em 1 Pedro 2, eu amo esse texto, todos os dias eu gosto de dizer para mim, eu gosto de parar e dizer, olha, Alexandra, você, antes de conhecer Jesus, você nem povo era, eu gosto de falar isso para mim, mas agora, Alexandra, agora que você me reconhece como seu Senhor e Salvador, como Salvador da sua vida, como seu Redentor, você é propriedade minha, você é nação santa, você é povo adquirido de Deus, você é sacerdócio real, e eu sou filha amada de Deus, sabe? Eu sou amada de Jesus, essa é a nossa verdadeira identidade, nós somos amados de Deus, queridos. Nós somos amados de Deus, é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa escola noturna, para dizer que nós somos amados e que Ele colocou em nós o seu Espírito, o Espírito que vai nos ajudar a ser libertos, restaurados, ter uma vida equilibrada, sabe? Ter uma vida que viva na plenitude de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque Jesus já conquistou a nossa libertação, a nossa restauração. Então, eu quero dizer para você que em decorrência, né, da rejeição nas nossas vidas, sabe? Algumas áreas, né, elas são afetadas. Algumas áreas, elas são afetadas. O nosso corpo, às vezes a gente não consegue lidar e a gente não cuida, nem se preocupa com o nosso corpo, né, que é templo do Espírito Santo. Às vezes a gente nem se cuida, né, a gente nem se arruma, né? A gente nem se arruma para o nosso próprio Deus. Sabe? Eu gosto sempre, né? Nós estamos agora vivendo o momento da pandemia. E está todo mundo cultuando nas suas casas, né? Nós estamos transmitindo culto online e a igreja vem, né, participar desse culto. E eu lembro que no primeiro dia, né, que eu fiquei em casa, né, eu estava lá no primeiro culto, mas lá pelo terceiro culto, que eu não estava na escala, e eu fiquei em casa com as minhas filhas. E eu lembro que, de repente, eu ia cultuar a Deus com uma roupa comum. E daqui a pouco eu fui e entendi. Eu estou indo para a presença do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que eu esteja aqui na minha casa, mas agora eu vou cultuar, eu estou cultuando com os meus irmãos. Estamos ligados, conectados. Então, eu vou me arrumar para o meu Deus. Eu quero me arrumar para o meu Senhor. Eu quero me arrumar para Ele. Então, queridos, nós vamos entender que nós, quando temos essa raiz de rejeição na nossa vida, nós vamos precisar avaliar alguns tijolos, sabe? Os tijolinhos. Você está aí, né? De repente a sua casa é de alvenaria, né? Aqui como a minha. Então ela foi criada de tijolos, né? Um em cima do outro. E teve que ser colocado bem direitinho para quê? Para ter um equilíbrio, né? Para ficar bem equilibrado, para ter firmeza, né? Para ter uma base, uma sustentação. Então é bom a gente analisar que existem tijolos decorrentes, sabe? Da rejeição nas nossas vidas. E algumas áreas nós vamos ser afetadas. Por exemplo, na área das emoções, né? Na alma, que são os nossos sentimentos. O que acontece? Acontece que muitas vezes vamos ficar o quê? Tristes. Querido, o que é triste? Pensa aí, o que é tristeza?
né? Tristeza é o quê? A gente pode definir como um sentimento de pesar, né? De infelicidade. É o contrário de alegria, né? É a demonstração, né? Ou então causa de um sofrimento. É normal uma pessoa ficar triste durante algum tempo? É normal. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo. Tem tempo, por exemplo, de luto. Esses dias, em meio à pandemia, nós estamos, né, perdendo muitas pessoas queridas, muitas pessoas amadas. E é normal a tristeza estar no nosso coração? Sim, é normal. É normal viver o luto, sim. A Bíblia diz que quando morria alguém, né, a Bíblia fala, né, que a pessoa chorava 30, 40 dias, ela chorava mesmo. E depois, né, aquilo ia passando. Né, Deus ia consolando o coração daquela família. E aí, a alegria voltando. O sentimento de tristeza ia sendo substituído pelo quê? Ia sendo substituído pelas lembranças boas. Você começa a ver que você vai dar continuidade ao legado que a pessoa deixou para você. Agora, se eu me mantenho triste, né, por um período longo, né, isso se torna crônico. A Bíblia chama aí essa tristeza, sabe, de veste de espírito angustiado, né, obscuro, sombrio, fraco. Mas existe, sabe? A Bíblia fala que a tristeza ela é uma emoção que nós adotamos como forma de quê? Da gente reagir, né? A seguidos atos de rejeição, inclusive, ou então frustração. Às vezes você, né, passa por diversas situações na sua vida de frustração, ou por parte de alguém, né? Ou então mesmo alguém que seja importante na sua vida, ou então uma situação que nunca foi resolvida, e você começa a ficar triste, e aquela tristeza se torna comum na sua vida. Mas a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Buscar a Deus, o nosso Pai, a nossa verdadeira fonte de consolo, sabe? Em meio ao sofrimento. Jesus experimentou tudo isso. Tudo isso ele experimentou. Você acha que Jesus não se entristeceu quando ele convidou os discípulos para estarem com ele ali orando no Getsemane? Você acha que Jesus não se entristeceu quando seu amigo Pedro o negou? Sabe, queridos, Jesus conhece esses sentimentos, mas tem um diferencial. Jesus buscou o Pai, a presença do Pai, que é a nossa verdadeira fonte de consolo em meio ao sofrimento, em meio à tristeza. E, biblicamente, tem uma promessa contra a tristeza. Existe uma promessa, sabe? Anota aí, né? Isaías 61. Né, a Bíblia fala, né, um texto bastante conhecido, né? Isaías 61. A Bíblia diz, né, Isaías 61, versículo 3, diz assim: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Sabe, querido, o Espírito Santo nos envolverá e trará alegria sobre nós. E trará alegria. A alegria do Senhor hoje, ela vem como um remédio bíblico sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos faz perseverar. A alegria do Senhor é que nos faz sair de dentro desse casulo, dessa caverna, de tristeza, de depressão, sabe? Daquilo que tenta prender a nossa vida. Da gente viver as promessas de Deus de maneira plena. Então, querido, nós precisamos nos apossar dessa alegria mediante a fé, de nós sermos envolvidos, sabe, pela consciência de que Deus nos ama. Diga aí, Deus me ama. Mas, querido, diga isso com convicção.
Eu sou amado, eu sou amada de Deus. A pessoa, quando ela está ferida, ela não aceita esse amor. Mas quando a pessoa, ela rejeita a tristeza e ela recebe do Espírito Santo de Deus a alegria, ela vai ter o seu coração inundado. Inundado de quê? De amor, inundado de alegria. Outro, sabe, outro tijolo que a gente tem que tomar cuidado para que não venha destruir, né, a nossa estrutura, vai ser a autocompaixão. Sabe o que é autocompaixão? Eu estou falando da autocompaixão, aquela em que a gente tem pena de nós mesmos. Já viu aquela pessoa, né, que ela tem pena dela, tudo que acontece, ela diz assim, ela diz assim, porque tudo isso acontece comigo, né? Coitado de mim, eu tenho pena de mim, porque eu nasci numa família desestruturada, sabe? Quanto mais, eu quero dizer para você que quanto mais a gente se entrega a esse tipo de atitude, sabe? Mais a gente vai se habituar a recorrer à autocompaixão no momento da adversidade, no momento do conflito, no momento da provação. Então, sabe, se nós temos sofrido da autocompaixão, hoje Deus está querendo trazer sobre nós cura nessa área. Cura nessa área para que a gente não caia nesse abismo da autocompaixão. Isso é um abismo profundo, de que nada e ninguém preenche, mas só o próprio Deus consegue adentrar no mais íntimo, né? Como diz lá em Hebreus, né? A palavra que penetra, ela é mais afiada do que uma faca de dois gumes. O Espírito Santo, ele consegue penetrar no mais íntimo para trazer o quê? Solução, para trazer libertação. Sabe, queridos, a pessoa que tem autocompaixão, geralmente ela é dominada, né, por esse sentimento, né, de pena dela mesma, e ela tem dificuldade de admitir as coisas. Quando alguém chega para ela, já viu aquela pessoa que diz assim, ó, eu quero hoje chegar para você e dizer para você o que você precisa melhorar. Aí ela já coloca o quê? Já levanta aqui, né, um muro. Né? Por quê? Porque ela não aceita, ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade de enxergar isso, de admitir isso. Mas tem um remédio bíblico para a autocompaixão. É a prática de ação de graça. É a prática de ação de graça. Colossenses, anota aí, Colossenses, né? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Deus tem liberdade, né? Porque Ele te deu uma nova vida e você é uma nova criatura. Então, eu quero dizer, né? Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês vão transbordar de gratidão. Sabe, queridos, o remédio, o antídoto para autocompaixão vai ser o quê? Vai ser ações de graça. Vai ser o que diz aqui em Colossenses. Vai ser nós transbordarmos de gratidão. Ter um espírito de gratidão, um espírito generoso, um espírito abençoador. Cuidado com outro tijolo que tenta destruir as nossas emoções, tenta desequilibrar as nossas emoções, que é a autodepreciação. E tudo isso que eu estou falando, querido, isso é consequência da rejeição. Por isso que se você está identificando um desses tijolinhos aí, né? Falei já sobre a tristeza, falei da autocompaixão e agora eu vou falar do terceiro, que é a autodepreciação. Eles foram consequências do quê? Da rejeição.
Então, o que é autodepreciação, pastora? É a atitude de nós nos voltarmos contra nós mesmos, né? Por nós termos sofrido ausência ou então afirmações negativas que formaram a nossa identidade. É um sentimento negativo contra nós mesmos. De repente, sabe, você cresceu num lar em que palavras malditas foram ditas sobre a sua vida, em que foram lançadas sobre você palavras que você não prestava, você não ia prestar para nada, não ia dar para nada, não servia, que você era preguiçoso, que você não ia ter um bom futuro, sabe? Eu não sei qual foi a palavra que foi lançada. Eu não sei, mas você sabe e o Espírito Santo de Deus também sabe, porque ele sonda. Salmo 139 diz que o Espírito, ele sonda no mais profundo do nosso coração. Ele sonda. E esse é um sintoma negativo. A autodepreciação, sabe? É um sintoma e é uma das tarefas mais difíceis para a gente quando está aconselhando uma pessoa, quando está ajudando uma pessoa que foi vítima, né? Que foi vítima dessas atitudes. Por quê? Porque tem muitas pessoas, inclusive, que elas foram abusadas na sua infância, elas sofreram, né, este mal e elas se consideram culpadas, elas se consideram impuras, né? Tem caso, né, de incesto na família, sexo entre família, né? Isso também constitui uma das principais causas da autodepreciação, pois como todo tipo de lascívia, né, o incesto, ele abala fortemente o senso de valor próprio de quem é vítima dessa situação. Então, a experiência ela é tão traumática, é algo que traumatiza tanto a vida da pessoa, né, que ela passa a abrigar o quê? Ela passa a abrigar sentimentos, né, de autoacusação, mágoa, culpa, né? Ela se autodeprecia, ela se sente culpada, ela sente mágoa dela mesma, além de se sentir traído por outra pessoa da família. Por quê? Porque a família, né? O lugar que aquela pessoa deveria se sentir mais segura, mais protegida, mais amada, foi o lugar em que ela sofreu um abuso. Foi o lugar em que ela teve a identidade dela, né? A identidade dela ferida. Ela teve as emoções dela feridas. Sabe, queridos, quando essas emoções não são resolvidas no nosso coração, não são resolvidas em Deus. Eu não estou falando de autoajuda, sabe? Eu não estou aqui falando de livro de autoajuda, mas eu estou falando de Deus, do poder de Deus, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para dar vida, para dar alegria. Jesus já levou tudo isso na cruz para quê? Para nos dar vida. Então, querido, quando essas emoções elas não são resolvidas, né, dentro de nós, isso vai dar origem à autodepreciação. Mas também tem um remédio bíblico, sabe, para curar a autodepreciação. Um outro texto muito conhecido de todos nós, Romanos 12. Anota aí, Romanos 12. Né, um texto que eu também sempre, todos os dias que eu oro, eu gosto de orar, né? Como eu falei para você, gosto de todo dia dizer, Senhor, leva a minha mente cativamente de Cristo Jesus, eu entrego os meus pensamentos para receber os pensamentos do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, né? A seguinte orientação, o seguinte conselho. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes de tudo,
Sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, querido, nós precisamos o quê? Nós precisamos renovar a nossa mente. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos que renovar a nossa mente para que a autodepreciação não mais faça morada na nossa mente, no nosso coração. Para que haja o quê? Restauração. Para que haja uma mudança completa, sabe? Para que haja uma mudança, sabe? Para que haja uma percepção de que nós temos sim entendimento através da palavra de Deus. O Senhor diz, né, que nós não temos que pensar, né? Nós não temos que pensar de nós além do que convém. Antes com o quê? Com moderação, com uma mente saudável, segundo uma medida de quê que ele fala? Uma medida de fé, porque a Bíblia diz que cada um de nós é dado por Deus uma medida de fé, né? Fé é a certeza, Hebreus 11 diz isso, né? É a certeza, né, daquilo que eu não vejo, né? E a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, eu tenho uma convicção de que eu vou receber de Deus a mente de Cristo Jesus. E esse pensamento de Deus acerca de quem eu sou, ele vai me ajudar a ser curado. A palavra de Deus vai trazer cura para a minha vida. A palavra de Deus vai trazer os pensamentos que são os pensamentos de fé, como diz aqui em Romanos. E nós vamos receber onde? Dentro do nosso coração. Então, queridos, eu quero dizer para você que se você está identificando, né, algum desses tijolinhos aí, né, que gerou através da rejeição, sabe, sabe, a tristeza, né, autocompaixão, né, autodepreciação, sabe, queridos, hoje Deus tem cura para a sua alma. Hoje o Espírito Santo está aí com você. Eu, pastor Ney, pastora Samara, nós não estamos aí, né? Os outros pastores não estamos aí para daqui a pouco a gente colocar a mão na sua cabeça, mas eu quero te dizer que mais do que isso, mais poderoso do que isso, está o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está em você. O Espírito Santo de Deus está aí. Ele está aí cuidando de você. Então, queridos, outro tijolinho que também tenta, né, fazer morada no nosso coração é a depressão. Depressão, algo tão conhecido de todos nós, né? É uma moléstia que ela tem aumentado muito, né? Principalmente entre os jovens. A melhor e a mais simples explicação que a gente pode dar, né, sobre a depressão hoje, né, é que se trata do quê? Que se trata de uma reação que nós temos em frente a algo que nós perdemos. Geralmente a gente sofre uma perda na nossa vida e daí a gente não consegue superar essa perda. E aí a gente começa a ver alguns sintomas sendo instalados no nosso corpo, né? O declínio da nossa vitalidade, né? Do nosso vigor, da nossa energia. Vai começando a vir uma tristeza, vem um cansaço, sabe? A gente começa a se desinteressar pela vida social, a gente já não faz mais questão de conversar com pessoas, a gente já não faz mais questão de se relacionar, sabe? A gente já não quer mais trabalhar, né? A gente já não cumpre mais com as atividades no trabalho, tanto doméstico como no trabalho fora de casa, né? A gente começa a ter uma dificuldade, inclusive, de se concentrar, né? A gente começa a ter, inclusive, essa dificuldade de se concentrar. Tudo isso por conta do quê? Da depressão. E vai tendo o quê? Um assédio, né? Vai um sentimento de assédio que vai surgindo em nós, né? Que é a culpa. A gente vai se autocondenando, a gente vai se autodepreciando. E isso vai trazendo insônia, inclusive para a nossa vida. E às vezes a gente não consegue dormir. A gente passa noites e noites acordadas. Eu já vi pessoa dizer, pastora,
Eu sei o que é passar uma noite inteira acordada, ver o sol raiar e não dormir. Insônia. Muitas vezes por conta do quê? Da depressão. Da depressão que está o quê? Se instalando. Aquilo que às vezes a gente ignora. Aquilo que às vezes a gente diz, isso é bobagem. Isso é bobagem, isso aí é besteira, sabe? O organismo da gente, inclusive, envia uma mensagem para a gente, né? Envia uma mensagem comunicando que tem uma coisa errada. Porque a gente já não tem mais vontade de comer, de se alimentar, né, de cuidar do corpo da maneira certa, a gente não quer mais tomar banho, não quer mais se arrumar, né? Então o próprio corpo ele já vai, né, dando um sintoma, já vai mostrando sintoma. Agora a gente tem que o quê? A gente tem que fazer o quê? Buscar também a receita em Deus. Buscar receita em Deus. Por quê? Porque a gente não deve se acomodar com esses distúrbios orgânicos, hereditários, que vêm afetar a nossa vida, a nossa família, o nosso humor, afetar os nossos relacionamentos. Sabe, queridos? Essa carência que está em nós. A depressão, ela pode ser causada, né, por diversos fatores físicos, fatores mentais, mas nós não temos que ignorar a depressão. Nós não temos que ignorar, porque essa é uma ferida, né? É um sentimento que tenta fazer morada onde? Tenta fazer, né, base aqui na nossa alma. Nos fazer pacientes dela para a vida toda, mas nós temos um remédio que é a palavra de Deus. Nós somos amados de Deus. Queridos, Jesus tinha motivo para ficar deprimido? Tinha. Ele foi rejeitado também. Mas Jesus tomou uma decisão de ser feliz. Decida hoje ser feliz. Decida hoje abandonar a depressão. Abandonar toda a raiz de depressão. Decida hoje, sabe? Reconhecendo a sua identidade. Lembra sempre, né? Grava, sabe? Se você ainda não tem gravado esse versículo, né? Eu amo esse versículo lá que o apóstolo Pedro fala, né? Lá em 1 Pedro 2, né? Ele fala da nossa identidade. Faz como eu, né? Alexandra, antes de você ter Deus, né? Você nem povo era, menino. Você não era nada. Mas agora que você me tem, olha só, você é povo. Você é povo escolhido, você é reino de sacerdote, você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque antes vocês não tinham identidade como povo. Mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinha recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Anota aí, eu li 1 Pedro 2, 9 e 10. Queridos, esse é o remédio para você hoje romper com esse tijolinho que está tentando fazer morada aí nas suas emoções. Não permita, porque Deus quer que você tenha uma vida equilibrada. Então, nós já falamos, né? Vamos lá, voltar? É bom voltar, né? Avaliar os tijolos, né? Que estão definindo algumas áreas das emoções aí de algumas pessoas, e você já começou a identificar, como lá em Romanos diz, né? Seja inteligente para ir identificando, né? Seja humilde para ir identificando isso na sua vida. Para quê? Para ter cura. Daqui a pouco a gente vai orar e você vai ser curado. Toda a raiz vai ser cortada pela raiz no nome de Jesus, né? Então, nós falamos, né, da tristeza, nós falamos da autocompaixão, nós falamos, né, da autodepreciação, nós falamos da depressão e da apatia. Sabe, queridos, eu quero, inclusive, né, voltar bem rapidinho, que eu lembrei agora eu não lembro a referência, mas eu lembro, né, quando fala de autocompaixão, né, que você pode colocar autocompaixão, né, como também autocomiseração, aquela pessoa que tem pena dela mesma, né, porque eu sou coitadinha, eu quero te dizer algo. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus abomina essa atitude. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Você foi criado, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, você é amado. Você não tem que ficar, coitadinho de mim. Não. Você tem que saber que em tudo você tem que dar graças, como diz Colossenses, renda ações de graça. Por quê? Porque Romanos 8:28 é o lema da nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Ou seja, querido, se você ama a Deus, tudo aquilo que você está vivendo tem propósito. Pastora, a senhora falou isso certo? Falei. É palavra de Deus. Anota aí Romanos 8:28, leia depois. A Bíblia diz todas. A Bíblia não diz assim, olha, só o que é bom coopera para o seu bem, não. Aquilo que Deus permite. Né, que também tem situações ruins. Né? É também para que a gente possa, né, para que a gente possa entender que isso vai cooperar para o nosso bem. Então vamos lá, né, seguindo para a gente agilizar. Primeiro tijolo nós falamos da tristeza, o segundo da autocompaixão, o terceiro, né, autocompaixão ou autocomiseração, né, você pode colocar aí. Terceiro, autodepreciação. Quarto, depressão. E o quinto nós vamos falar é apatia. Apatia é o quê? Apatia, né, quando você diz, aquela menina é apática, aquela pessoa ali é um homem apático. Você está falando o quê? É uma pessoa totalmente desinteressada, não é verdade? Uma pessoa desinteressada. Ela não tem interesse por nada, não tem interesse nas emoções, né? Não tem interesse nos seus sentimentos, na sua mente, né? Tem uma mente totalmente indolente. Ou seja, é algo horrível que o inimigo lança, o diabo lança para quê? Para trazer desilusão e adversidades cada vez mais na nossa vida. Então, a apatia, né, ela traz uma ideia de quê? De rejeição, de fracasso, de que a gente é rejeitado, de que a gente é fracassado, de que nós nascemos para isso, né? Como diz aquela canção, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar com os pensamentos desse mundo, com esses sentimentos que o inimigo tenta lançar para a nossa vida, sabe? Mas nós temos que entender que a repetição contínua, de querer sempre, sabe, viver do mesmo jeito, deixar que as coisas vá fluindo do jeito que flua, essa dor, querido, pode fazer você cair no abismo da apatia. Sabe, isso vai ser trágico para a sua vida, isso vai ser trágico para a sua descendência, para a sua família, e esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus não é que você perca o interesse na sua vida. O propósito de Deus é que a sua mente esteja conectada com a mente dele. O propósito de Deus não é que você, sabe, perca o interesse pelas coisas, mas o propósito de Deus é que você entenda quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Pai? Lá em João 14, né, o Evangelho de João, anota aí, João 14:6. João 14:6 diz o seguinte, Jesus disse, olha só, Jesus falou quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é o quê? Ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, né, o estado de vitalidade tem que estar dentro de nós. Porque se ele é a vida de Jesus, a animação, o vigor, a plenitude, né, a vida real, a vida genuína, a vida ativa, sabe, de relacionamento, de experiência com Deus, sabe, de viver guiado pelo vigor do Senhor, tem que estar onde? Dentro de nós. Isso vai além da vida física, querido. Isso é para alcançar o nosso interior, isso é para alcançar o mais íntimo do nosso interior. A Bíblia fala também lá em João 6. Eu gosto muito de falar a Bíblia, porque a gente vai ser liberto, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu uso Bíblia para isso. Por isso que eu gosto de decorar a Bíblia, para quando eu estou orando, né, eu reivindicar as promessas de Deus, porque a promessa é Bíblia.
ela traz libertação. Em João 6,35, né? Anota aí, João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus, ele está o quê? Ele hoje está se apresentando para mim e para você. Ele está afirmando que ele é o pão da vida, que ele é aquele que vem, que ele é aquele que veio e é aquele que virá. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sabe? E ele quer que nós sejamos totalmente influenciados por ele. Nós não vamos sentir fome, porque ele é o pão da vida. Jesus, sabe? Quem é feliz, querido, é quem entende quem é esse Deus. Aquilo que eu falei para você no início, entenda a sua identidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem gente que, se você disser quem é você, a pessoa vai parar, né? Para aí um pouquinho e eu te pergunto, né? Quem é você? De repente, você não conseguiu estabelecer, mas eu quero te dizer, você é aquilo que nós acabamos de ler. Promessa de Deus, 1 Pedro 2,9. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é amado. Você é filho. Você é sacerdócio real. Você é povo adquirido. Adquirido não foi de qualquer forma, mas você foi adquirido através do poder do sangue de Jesus. Sangue precioso derramado na cruz. Para quê? Para te dar vida, para te dar consciência de que você é sim amado. Você pode até ter sido rejeitado, ou você pode até se sentir rejeitado, mas eu quero te dizer que Jesus está aqui para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele tem um consolador para te guiar, para te conduzir. Sabe, queridos, e que ele quer trazer felicidade para o teu coração. Ele não quer que você viva uma vida apática, mas que você seja feliz. Queridos, já viu aquelas pessoas que se preocupam muito com a vida dos outros? Geralmente são pessoas que elas não são bem resolvidas. E por que eu estou falando isso para você? Né? Inclusive, eu vigio sempre, aquilo que eu digo para você, né? Estou em construção. E eu vigio sempre. Por quê? Porque eu não quero perder tempo da minha vida me preocupando, né? Gastando o meu tempo, né? Para ir perturbar a vida de alguém. Por quê? Porque eu sou feliz, eu entendi quem é o meu Senhor. Eu entendi que eu sou filha do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, que providencia tudo que eu preciso. O Jeová Rafá, o Deus que traz cura, o Deus que cura tanto no corpo, na alma, sabe? Jeová Chamá, o Deus que está presente em todos os momentos comigo. Eu posso até estar sozinha, né? Você pode estar no isolamento social agora, esses dias, e você pode viver só, e você está se sentindo só, mas você precisa entender e sentir, Jeová Chamar, o Deus presente está aí contigo, o eu sou, aquele que não tem dúvida de quem ele é. Quando ele foi se apresentar a Moisés, ele chegou e ele disse, olha Moisés, eu sou, ou seja, ele foi dizendo quem ele era. Querido, dessa maneira Deus quer que você diga, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Eu sou amado de Deus, eu sou povo adquirido de Deus. Sabe, queridos, você e eu, nós precisamos entender que nós temos que ter a mente de Cristo Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Lá em 2 Coríntios, né? Anota aí. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 16. 2 Coríntios 2, versículo 16. Diz o seguinte: para os que estão perecendo,
somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Ou seja, você está perecendo? Não. Por quê? Porque você é filho. Você já tomou uma decisão de seguir Jesus. Você já tomou a decisão de que Ele é o Senhor Salvador da sua vida. Então, se você é salvo, Ele diz que você é o quê? Você é perfume. Você exala o perfume de Cristo. Você exala o perfume de Cristo nessa terra. Então, por onde você andar, querido, a partir de hoje, você vai exalar o perfume de Cristo. Pastora, como que eu exalo o perfume de Cristo? Nós vamos exalar o perfume de Cristo cumprindo seus mandamentos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu sempre digo isso, eu não sou melhor do que ninguém. Ao contrário, queridos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz, a Bíblia diz isso. Nós não somos uns melhores do que os outros, mas nós somos pessoas que entendem que nós temos as nossas debilidades humanas e que sem Jesus nós não somos nada e que todos os dias nós temos uma oportunidade de um recomeço em Deus, de um recomeço em Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você, sabe, que às vezes o complexo de inferioridade, ele tenta também tomar de conta aí do seu coração, sabe? Tem muita gente que é melhor do que eu. Geralmente tem pessoa que pensa isso, sabia? Tem pessoa que diz isso, né? Tem pessoa que diz isso, ela diz assim, essa pessoa ela é muito melhor do que eu. Eu não me desenvolvi muito nessa área, eu não me desenvolvi muito na minha vida sentimental, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida familiar. Né? E ela começa a gerar um complexo de inferioridade, de que ela é inferior às outras pessoas. Mas, queridos, C.S. Lewis, ele fala uma coisa interessante, né? A área, né, dos pensamentos, ela é uma das principais que o diabo manipula. Eu achei interessante essa frase do C.S. Lewis, né? A área dos pensamentos, ela é uma das principais áreas que o diabo tem de manipular. O complexo de inferioridade, ele abala tanto a vida de uma pessoa, a mente do indivíduo, que paralisa essa pessoa, paralisa a capacidade dessa pessoa de pensar com clareza, sabe? Quem sofre frequentemente de rejeição, geralmente vai acabar, né? Como é que se diz? Vai acabar tomando para si esse complexo de que ela é inferior, de que ela realmente ela está abaixo, de que ela não é capaz, de que ela não é amada, né? E isso é horrível, queridos. Isso é horrível, porque a pessoa começa, né? Ela começa aquilo que eu já falei, se autodepreciar, ela já começa a né, sentir inferior às outras pessoas. Porque meu nariz é muito grande. Porque eu sou feia. Porque não sei o quê. Queridos, todos nós somos criaturas, nós somos filhos, nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos lindos, nós não somos burros. Por quê? Porque Deus nos dá inteligência. Todos os dias eu oro, baseado em Isaías 11:2, né? O Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá inteligência, o Espírito que dá ensino, o Espírito que dá fortaleza, temor do Senhor, repousa sobre a minha vida. Ou seja, tem um Espírito me guiando. Assim como Daniel, né? Ele tinha inteligência na sua vida. Queridos, Deus coloca sobre você inteligência. Se você reivindicar, porque você é filho. Se você é filho, você pode reivindicar. Sabe? Às vezes não chega o nosso filho, para quem é pai e mãe, né? O filho chega, mãe, me empresta isso, mãe, me dá isso, né? Agora mesmo minha filha entrou aqui no quartinho de oração, né? Já ia pedir algo, né? E eu disse para ela guardar um pouco, né? Mas por quê? Porque ela tem esse acesso, né? Tem esse acesso para estar perto de mim, para me pedir. Então, quando nós entendemos que somos filhos, nós podemos chegar para o Pai e dizer isso para ele: Pai, eu estou identificando isso na minha vida. Então, vem me curar. Vem curar essa área da minha vida.
né? Senhor, traz sabedoria para a minha vida, traz sabedoria para a minha mente, para que tudo que eu for fazer nesse dia eu seja guiado pelo Senhor, para que eu possa realmente, né, não ser guiado pelo complexo de inferioridade, para que eu não tenha uma mente incrédula, mas que eu possa andar de mãos dadas com o Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor, através da fé em Cristo Jesus, eu ganho do Senhor as bênçãos do Senhor. Queridos, então tem remédio para o complexo de inferioridade, sim. Jeremias 29:11. Anota aí, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 é uma promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus. Jeremias 29:11. O povo vivia um momento terrível. O profeta Jeremias experimentava um momento muito difícil da sua vida. O povo estava exilado, mas Deus deu uma palavra para eles. E hoje Deus dá essa palavra para você e para mim. Jeremias 29:11 diz: porque eu, Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês tanto anseiam. Olha que promessa maravilhosa. Planos, tem outra tradução que diz, né? Planos de paz, para dar um futuro feliz, um futuro abençoado. Querido, você é amado de Deus, você é amado do Pai, você é amado do Pai. Ele esquadrinha, o Espírito Santo está aí, esquadrinhando no mais íntimo, né? Como disse o salmista Davi lá no Salmo 139. Olha que declaração de amor de Deus para você hoje, para mim hoje. Eu amo esse texto, ele está grifado na minha Bíblia. Salmo 139:13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço, verso 14. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Olha que palavra! Você foi criado de maneira o quê? Extraordinária. Ah, pastora, mas a minha mãe não me queria. Pastora, inclusive tentaram fazer aborto. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que Deus nos formou no interior, no ventre das nossas mães. E ele teceu, né? Ele fez, sabe, com todo detalhe. Imagina assim, com todo cuidado, né? Com todo o esmero, com toda a perfeição. Ele fez você. Ele me fez de quê? De modo extraordinário. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Né? De modo extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. Por quê? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso, querido. Deus afirma, né, que Ele nos criou de maneira extraordinária. Por quê? Porque nós somos seus. Nós somos seus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, nós não podemos deixar esses tijolinhos tomarem de conta das nossas emoções, do nosso coração. Outro tijolinho que, às vezes, né, consequência também da rejeição, é a insegurança. A insegurança, né? O que é a insegurança, pastora, né? É a falta de sentimento de quê? De segurança, né? Da pessoa se sentir segura, ela se sente desprotegida, é uma pessoa que geralmente ela fica carente, né? De afirmação, né? E isso leva ela a ficar o quê? Preocupada. A pessoa fica preocupada
preocupada. Então, a insegurança é causada, né, por muitos males. Inclusive, uma das coisas hoje que a insegurança é causada é por causa das famílias mal estruturadas, né? A família em que não é estruturada, né? Não tem o pai, não tem a mãe, não tem o filho, não tem ali o papel dos pais, né? Na casa, na família, né? A pessoa vai criando, né? Ela vai sendo criada sem a postura, sem a figura do pai, sem a figura da mãe, né? Ela vai sendo criada por um parente, por um avô, por alguém que pegou. Então, a pessoa ela já começa o quê? Gera nela esse sentimento de segurança, né? Da capacidade dela de desenvolver alguma coisa. Então, isso está relacionado o quê? Até com o amor. Por quê? Porque essa pessoa ela não vai se sentir amada. Ela não vai se sentir amada. Ela não vai se sentir desejada. Ela não vai se sentir, né, filho, né, que é querido, que é amado. E nós observamos, né, que na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela diz o quê? Ela diz que nós temos que tomar posse do que diz as promessas do Senhor. Se a palavra de Deus diz que eu sou amado, querido, João 3,16, né? Resposta para essa insegurança. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho, o unigênito filho de Deus. Para quê? Para morrer numa cruz, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós não precisamos estar inseguro, porque Jesus, né, Deus já deu escape, né? Quando entrou o pecado no mundo, né, Deus já tinha um segundo plano. Deus já tinha um segundo plano. Então, querido, não deixa a insegurança fazer parte da sua vida. Não seja uma pessoa insegura, mas seja uma pessoa que faz o quê? Que vai para a presença de Deus e diz: Senhor, eu quero estar conduzido por Ti. Eu quero ser guiado pelo Senhor. A minha segurança está no Senhor. Eu sempre digo aqui em casa, quando a gente vai dormir, né, minhas filhas, elas querem muito que eu fique lá no quarto com elas. Então, eu digo para ela: filha, você acha que a sua segurança está aqui nessas grades? Está nesse muro? Está nessa cerca elétrica? Você acha que isso garante a nossa segurança? Eu sempre digo isso para elas. Não, filha, isso não garante. Isso ajuda. Mas o que garante é o quê? É o guarda de Israel. Como diz lá em Salmo 127, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for Deus para guardar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, né, em vão nós vigiamos, fazemos muitas coisas. Querido, passando, né, para adiantar e a gente orar. Outro tijolinho que não pode, né, estar no seu coração, senso de inaptidão, né? Você não pode, o que é isso? Fracasso. Não se sinta fracassado. Esse é um dos problemas mais sérios hoje da humanidade. Por quê? Porque quem sofre de rejeição tende, né, a se considerar uma pessoa incapaz, uma pessoa que não vai conseguir, uma pessoa que é fracassada, um indivíduo, né, que é inapto, né? A pessoa ela vai dizer o quê? Eu não dou para nada, tudo que eu faço dá errado, né? Tudo que eu já tentei deu errado, então eu só olho para as experiências negativas e a pessoa se desmorona, né? Ela se condiciona a quê? Ela se condiciona a tudo aquilo que ela recebeu na infância, aquilo que ela recebeu lá na infância, ou às vezes até que está recebendo ainda, né, no relacionamento familiar. Agora eu quero dizer para você, né, se experimentamos fracasso, querido, e fomos rejeitados, isso vai nos acompanhar. E se nós começarmos a acreditar, né, que nem mesmo a graça de Deus pode nos alcançar, aí sim a gente caiu no abismo. Aí sim a gente se desequilibra. Por quê? Porque a gente coloca o fracasso, né, acima do quê? Do poder de Deus. Então não se sinta fracassado. Não se sinta fracassado, porque quem te capacita é o Senhor. Quem capacita você é o Senhor Jesus. Outro tijolinho que tenta, sentimento de culpa, né? Eu já até falei, né? Alguns têm isso, né? Um alarme aqui no interior, né? Tem muitas pessoas que sofrem de culpa de terem realmente cometido alguma coisa, né? Culpa de ter tomado uma atitude errada,
culpa em relação às decisões da sua vida. Então, querido, culpa de não ter cumprido com a palavra do Senhor, né? A pessoa, às vezes, ela tem consciência do certo, mas ela vai e faz o errado. Né? Então, querida, eu quero dizer para você, se o nosso sentimento de culpa for dirigido, né, pela pessoa de Deus, né, se ela for dirigida pela pessoa de Deus, nós vamos ser curados. Nós vamos ser curados, vai ter cura para a nossa vida, vai ter cura para a nossa alma, vai ter cura hoje para a minha vida e para a sua vida. Hebreus 13, 18. Somente anota, Hebreus 13, 18 diz, orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Sabe, queridos, nós temos que todos os dias ler a palavra, por quê? Porque queremos cumprir os mandamentos do nosso Deus. O remédio bíblico para o sentimento da culpa é nós termos, né, a nossa consciência afetada por quem? Por nós? Não, de maneira alguma. Afetada por Jesus Cristo de Nazaré, pelos seus valores, pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, né? Pelos princípios que estão contidos aqui na sua palavra, sabe? Os princípios que estão contidos aqui na palavra de Deus. E Timóteo, né? 1 Timóteo 1, 18 diz o seguinte, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você. 1 Timóteo 1, 18 até 18 e 19. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a teu respeito, que elas te ajudem a lutar o bom combate, apegue-se à fé e mantenha a sua consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Ou seja, se você rejeita hoje a palavra, você está fazendo o quê? Você está rejeitando a fé. E se você rejeita a fé, você vai naufragar. Por quê? Porque é aquilo que o salmista, lá no Salmo 37, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Queridos, Hebreus 11, 6 diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu agrado a Deus, o que acontece? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, diz o Salmo 37. Então, se eu agrado a Deus com fé, se eu tenho fé e intimidade, eu começo a me relacionar com Deus, Deus realiza os desejos do meu coração. Então, não tem segredo. Tem muita gente que às vezes passa anos e não consegue entender isso. A nossa vida tem que ser uma vida de comunhão, lado a lado, conectado, né? Conectado, entrelaçado com o nosso Deus. Por quê? Porque isso define todo o nosso destino, define a vida abundante que Deus quer dar para as nossas vidas hoje. Sabe, queridos, Deus, ele tem muitas promessas que ele quer cumprir na sua vida. De repente você começou a sua caminhada cristã agora, mas de repente você já tem anos, né? Anos de evangelho, anos de cristianismo, mas Deus sempre tem mais. Ele quer que você mergulhe, sabe por quê? Porque tem profundidade, tem mais conhecimento, tem mais amor para ser derramado, tem mais poder de Deus para ser derramado. E em Provérbios 20, 27, anota aí, Provérbios 20, 27 diz, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Ou seja, nós temos que ser guiados pelo quê? Pela luz, pela palavra de Deus, né? Nós vamos receber do Pai o quê? Revelação, comunhão. Isso define, inclusive, né, a outra área da nossa vida, que é o Espírito. É a comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Né? Então, querido, vai ser o lugar de revelação, que Deus vai se revelar a nós, o lugar de comunhão de Deus com o homem, né? O homem sabendo que é lâmpada para os meus pés, é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz, né, lá no Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu
caminho, é a tua palavra, Senhor. Ou seja, querido, quando nós estamos aqui, quando nós entendemos, nós abrimos mão de andar guiados pela nossa mente. Já viu aquela pessoa que diz assim, ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu. Sabe, queridos? É uma pessoa que ela está afundando. Por quê? Porque ela está tomando as rédeas da sua vida. Agora, quando nós nos humilhamos e nós dizemos, Senhor, toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor aprume a minha vida. Aprume esses tijolinhos aqui, Senhor, para que eu possa viver equilibrado. Nós vamos experimentando uma vida plena com o nosso Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós não podemos estar vulneráveis, né, em todo momento, né? Sabe, amortecimento, né? A pessoa, ela se sente o quê? Ela se sente, né, vulnerável ao pecado, né? Sem autoridade, sem poder, sem expressão, né? A pessoa que fica totalmente aberta o quê? A qualquer sugestão maligna. O inimigo vai e lança um pensamento. Você é um coitadinho. Porque fulano olhou para você hoje de maneira muito esquisita. Aí o que acontece, né? Você recebe na sua mente uma seta, né? Um pensamento do inimigo. Aí o que você, como uma pessoa que entendeu, né, que esses tijolos, eles precisam, né? Eles precisam estar aprumados. Então você entende isso, você faz o quê? Você repreende em nome de Jesus. Eu rejeito esse pensamento, que ele não vem de Deus. Não é pensamento que vem do alto. Não é pensamento para edificação da minha vida. Está rejeitado, lanço lá na cruz de Cristo. Queridos, eu quero dizer para você que nós podemos até ver um pássaro vir voando aqui na nossa cabeça. A gente não tem como, né? A gente não tem como evitar que um pássaro voe na nossa cabeça. Vem um pássaro e pode até voar. Mas uma coisa eu te digo, você pode evitar desse pássaro pousar e fazer um ninho na sua cabeça. Ou seja, o inimigo vai querer lançar um monte de pensamento, um monte de seta maligna. Mas o que você faz? Lança aos pés da cruz. Lança aos pés da cruz, sabe? Lança sabendo que Jesus, ele já levou sobre si, né? Tudo isso, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, que o nosso coração é do Senhor, que ele foi o mais humilhado, o mais rejeitado. Então, agora nós temos que viver o quê? Uma vida no Espírito. Nós temos que entender que isso vai definindo o nosso espírito, de estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16, inclusive, fala isso. Romanos 8,16 diz, né? Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, nós vamos nos conectando cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós decidimos já que vamos viver equilibrados no corpo. Nós decidimos que vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Nós decidimos que todos os prumos, os tijolinhos ali da alma que nós falamos, né, antes, eles vão estar aprumados, né? Vão estar aprumados, vão ser lançados na cruz de Cristo. E agora o nosso espírito vai se conectar com o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, o espírito do homem, ele foi criado para viver em comunhão com o Espírito de Deus. Sabe, quando o quadro da rejeição atinge, inclusive, o espírito, né? Não só a alma, mas até o espírito, essa situação, ela é muito difícil, porque dá uma agonia, sabe? Dá uma agonia, porque a pessoa desacredita até da presença de Deus. Você já viu aquelas pessoas que elas já tiveram um momento com Deus, daqui a pouco elas ficam desacreditadas? A agonia tem o poder de gerar em nós, inclusive, questionamentos. Questionamentos se Deus realmente é o nosso Pai. Questionamentos, se Deus está permitindo isso na minha vida, então, será que realmente eu sou amado? Sabe, queridos, o nosso espírito não pode aceitar
essa agonia. Mas, ao contrário, como disse aqui, né, Romanos 8,16, né, como disse aqui Romanos 8,16, e como diz Romanos 8,10, uma vez que Cristo habita em vocês, embora um corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Ou seja, e lá no 16 diz, pois o seu Espírito, né, o Espírito com E maiúsculo que está se referindo ao Espírito Santo de Deus, confirma nosso Espírito, né? O E minúsculo que é o nosso Espírito. Está falando aqui do nosso Espírito. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender que nós temos que estar conectados com Deus. Então, querido, toda rejeição, ela vem para nos desmotivar. Ela vem para tentar, né, trazer um processo de amargura, um processo de todas essas consequências que eu já falei, sabe? Inclusive, trazer um pensamento, que é o pensamento de morte. Tem muita gente hoje que pensa, né, e que diz assim, eu queria morrer. Um dia desse eu conversava com uma pessoa, ela disse, pastora, me ajude. Pastora, tem hora que eu quero, sabe, tem hora que me dá vontade de me jogar na frente de algo, sabe? Queridos, eu quero dizer algo para você. Eu quero te dizer que no nome de Jesus hoje, Deus traz libertação. Esse pensamento de morte não mais vai estar aí no teu espírito, não mais vai estar, porque o teu espírito gera espírito de vida, porque está conectado ao Espírito de Deus. Então nós vamos sendo o quê? Nós vamos sendo totalmente afetados pela natureza de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e nós não aceitamos, nós rejeitamos, né? Nós lançamos na cruz de Cristo todo pensamento de morte, nós rejeitamos, não deixamos que ele faça parte, morada na nossa mente nem no coração. 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fechou. Se você se une a Deus, né, tá dizendo o quê? Que o seu espírito está o quê? Ligado, unido ao Espírito Santo de Deus. Então, nós não vamos viver o quê? Desanimados. Nós não vamos viver desanimados. A Bíblia de Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham ânimo, ou seja, nós não podemos aceitar o desânimo na nossa vida. Por quê? Porque Jesus diz, tenham ânimo. Tem muita gente ficando desanimada. Tem muita gente, inclusive, se desanimando nesses dias, sabe, de pandemia. Tem gente se desanimando. Gente que diz assim, estou tão desanimado para me conectar ao culto lá da minha igreja. Estou desanimado para buscar Deus, para ler a palavra. Estou tão desanimado. Queridos, não deixe esse desânimo entrar na tua vida, entrar no teu espírito. Sabe, tem até uma ilustração, né? O diabo montou uma banca, né? Aqui eu vou ler uma ilustração. Ele montou uma banca no mercado para vender as mercadorias. Caro, era um instrumento, né, de aparência bem esquisita, bem estranha. Aí alguém foi e perguntou, para que isso serve? E ele respondeu, isso aqui é o desânimo, é a minha arma mais eficiente. Eu vou trabalhando numa pessoa com esse elemento, até que ela chegue ao desespero. Aí, rindo o diabo, né, começou, né, escrava, ela se torna prisioneira. E eu me sinto feliz, porque eu deixo esses cristãos desesperados no ministério, desesperados na família, desesperados pelas tribulações, desesperados, sabe, com seus problemas financeiros, tudo, enfim. Né? Aí depois basta um empurrãozinho no momento certo e eles fazem, né? Eles fazem aquilo que eu quero. Eles se rendem ao meu reino para sempre. Sabe, queridos, eu quero te dizer algo. Você não pode ser levado pelo desânimo, você não pode ser levado nunca pelo desespero.
Não se deixe ser levado. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é com o teu espírito. O teu espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus, sabe? Quando nós avaliamos tudo isso, nós vimos o quê? Nós vimos, sabe? Que o que dá prazer mesmo, eu não sei você, mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, os momentos de mais prazer na minha vida é quando eu estou na tua presença. Eu amo estar em família. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, né, que amo viver em família, né? Meu esposo, quando a gente se conheceu, ele até dizia que eu vivia encangado, só queria ver encangado, né? Expressão nordestina, né? Ver encangado. Queria viver toda hora com a minha família, mas eu amo a minha família. Mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, meu maior prazer é a tua presença. Meu maior prazer é quando eu vou me derramar e eu começo a ser cheia do teu amor, eu começo a sentir que eu sou amada, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Isso vai me livrando, isso vai me libertando cada vez mais. Queridos, eu quero dizer para você que o desespero, sabe, essa aflição, que ela muitas vezes vem externada de maneira emocional ou de maneira física, sabe, que é aquela pessoa que ela já não quer mais esperar em Deus. Ela já esqueceu do que o salmista disse lá no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ela não quer mais esperar. Ela se desespera, né? Ela se desespera, ela quer ser conduzida pelo jeito dela. Essa pessoa, ela vai ter um fim terrível. Mas a pessoa que entende que ela tem que esperar no Deus da salvação, ela é revigorada, ela cresce, ela amadurece a cada dia. Querida, então eu quero dizer para você que o último degrau que a rejeição causa é o suicídio. A pessoa, né, ela sofre a rejeição, ela sempre vai ter uma tendência a fazer mal contra ela mesma. Às vezes não é nem contra o outro, ela quer fazer contra ela mesma. Mas hoje eu quero dizer para você que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não será guiado pelo espírito do desespero. Você não vai nunca na sua vida, nunca você vai dar espaço para o inimigo, né? Como eu falei lá na ilustração, sabe? De cair na armadilha dele, de querer tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus, porque você tem experimentado novidade de vida, porque você está esses dias, né, aqui nessa escola noturna aprendendo mais de Deus, aprendendo mais do Senhor Jesus, e mesmo que você esteja sofrendo, né, eu gosto muito de Pedro, do apóstolo Pedro, da carta, né, das cartas de Pedro, porque ele fala muito sobre nós perseverarmos em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. E Pedro, né? Pedro 3,18, 1 Pedro 3,18, né? Diz isso, diz, olha, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito. Amém, queridos? Eu espero, sabe, que você tenha entendido, que você é criado, né, de corpo, alma e espírito, e que existe alguns tijolinhos que estão tentando entrar na estrutura da sua vida para desestruturar e desequilibrar você, sua intimidade com Deus. E eu quero dizer para você que como um ato profético, né, como ato profético hoje, né? Eu quero te dizer que você, sabe, você não precisa fazer isso não, eu que vou fazer aqui, né? Eu não achei o machado porque o pastor emprestou, né? Levou o machado, mas eu tô com uma faca aqui. E eu quero dizer que essa faca aqui representa, sabe o quê? Representa um ato profético de que hoje você entendeu em Deus que você hoje precisa cortar o mal pela raiz. Cortar essa raiz de rejeição. Para que nenhuma dessas coisas ruins elas permaneçam na tua vida. E elas
ela se perpetue na tua família e na tua geração. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero nessa hora orar, Deus. Eu oro, Deus, como símbolo profético, com essa faca representando um machado. Um machado que vai cortar o mal pela raiz. E nós queremos declarar, em nome de Jesus, que hoje compreendemos ainda melhor que Jesus foi a pessoa que mais soube o que é ser rejeitado. A pessoa que soube que é ser rejeitada. Jesus foi rejeitado, foi humilhado. Jesus sofreu todos esses sentimentos. Jesus passou por tudo isso, por todas essas provações e tentações, mas ele esteve em comunhão e intimidade com o Senhor, sempre firmado na palavra. Então nós queremos declarar que cortamos hoje no mal pela raiz e que nós declaramos, Pai, que nós vamos estar guiados em nome de Jesus pela tua palavra, nós seremos guiados. O manual da nossa vida será a palavra de Deus. Os pensamentos que entrarão aqui na nossa mente são os pensamentos que estão aqui, são as promessas que o Senhor declarou aqui nesta carta de amor para nós. Pai, e eu quero, Senhor, declarar, porque eu sei, Deus, eu sei que existe o inimigo tentando lançar sobre nós culpa, tentando, Senhor, lançar sobre nós, Senhor, lançar sobre as nossas vidas, dizendo, inclusive, para o Senhor, que nós não merecemos. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é o justo juiz. E que nós estamos, sabe, diante do juiz, do Deus de amor, mas também do Deus que é juiz e que tem o martelo na mão. E Jesus é o nosso advogado fiel e ele bate essa causa em nosso favor. O nosso justo juiz, ele bate o martelo em nosso favor, porque Jesus, ele já levou sobre si as nossas enfermidades, ele já levou sobre si os nossos pecados, e nós resolvemos fazer dele o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e conquistou a alegria, os frutos do Espírito. E através de hoje nós queremos profetizar que os frutos do Espírito venham sobre as nossas vidas, venham sobre a vida de cada um, sobre cada família que está sendo alcançada. Em nome de Jesus, que haja o amor, que haja paz, que haja alegria, que haja longanimidade, que haja bondade, que haja fidelidade, que haja fé, que haja perseverança, que haja, Deus, bondade, mansidão, domínio próprio e o amor, que é maior que todos eles. O amor. Em nome de Jesus haverá em cada família nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu espero, né, que você tenha sido edificado através desse estudo, através, né, desta palavra. Lembre-se, Jesus, ele foi o mais rejeitado do que nós. E ele venceu a rejeição na cruz. Então, ele nos dá hoje poder para, através dele, nós também vencermos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Ney, muito obrigada. Né, pastor Samara, né, a todos, né? Todos os líderes, nossos queridos pastores, né? Pastor Daniel Batistella, pastora Fátima Batistella, né? Nossos pastores que tanto amamos, né? Nossos queridos missionários, pastores Fábio, Fernanda, né? E todos os outros pastores que estão ministrando. Eu quero dizer que eu amo cada um de vocês. Vocês são pessoas amadas e muito queridas por mim. Que Deus abençoe cada aluno desta aula noturna, no nome de Jesus. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Amém, reverenda. Obrigado
sua disposição, grato, né? Manda um abração pro pastor. Mas muito obrigado mesmo. Somos gratos por vocês, né? Minha esposa ama muito vocês, tem um grande respeito sobre vocês. Aprendi a respeitá-los através dela, que eu não conhecia. Mas grato a Deus sobre a vida de vocês e que Deus abençoe, né? Que os sonhos de Deus Amém. Glória a Deus. venham sobre a vida Glória a Deus. Amém. Amém. Eu só quero dizer só uma coisa. Queridos, vocês não estão numa posição inferior, né? A minha do pastor Ney, né? Nós estamos na mesma posição porque nós também estamos nessa construção diária. Tudo isso que nós temos ministrado são coisas que todos os dias Deus tem ministrado nas nossas vidas. Né? Eu mesmo eu quero né, dizer, né? Eu luto muito contra a ansiedade e eu tenho todos os dias lançado esse tijolinho diante da cruz de Cristo. E Amém. Todo dia Deus dá uma oportunidade de nós recomeçarmos na presença dEle e sermos cheios dEle. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe vocês, amo vocês. Que Deus abençoe, Amém. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Boa noite. Boa noite, gente. Noite. Que Deus abençoe a todos, né? Sábado tem mais. Em nome de Jesus, que palavra, hein, pastora? Que palavra. Glória a Deus. Abençoe você, viu? Amém. Boa noite, a aula está encerrada.